Bem, vou mostrar para vocês nessa aula algumas das funcionalidades da aba Criar. Na aba Criar, a gente tem muitas funcionalidades aqui que pode ser um quebra-galho se você está tentando desenvolver alguma coisa mais específica. Vocês já viram, já estão acostumados com a ferramenta de extrusão. Então, você seleciona uma face, seleciona uma sketch e você consegue dar profundidade para ela. Com a distância e ângulo, a gente chegou a ver isso. Mas a gente também tem outros métodos aqui. A gente tem revolucionar, varredura, transição, nervura, tem vários aqui. Vou passar por algum deles para vocês verem. Por exemplo, vou pegar aqui o de revolucionar. Lembrando que qualquer coisa aqui, qualquer método, qualquer funcionalidade, você vai ter uma pequena descrição, certo? Ignorem a funcionalidade lead, isso daqui foi um plugin que eu coloquei. Depois vou ensinar vocês como funcionam os plugins. Ok, vamos ver o revolucionar. O revolucionar, ele, como o próprio nome diz, revoluciona um perfil, tá? Lendo aqui a descrição, ou face plana em torno de um eixo. Então é bem simples, você tem um perfil, ele vai dar uma revolução na angulação que você deseja. Por exemplo, vou pegar aqui e desenhar nesse eixo, vou desenhar um desenho simples aqui, qualquer coisa, só para pegar aqui agora uma spline. Ó. A spline é assim, ó, você coloca e você consegue alterar o ângulo. Pronto. E vou finalizar bem aqui. Show. Fiz esse desenho. E aí vamos dizer que eu queira que esse desenho ele seja um volume. Eu quero criar um volume a partir de uma revolução. Como que eu faço isso? Pego a ferramenta revolucionar, seleciono a sketch, né, que eu quero. Seleciono o eixo, que no caso o eixo que eu vou selecionar vai ser esse eixo aqui, tá? E aí eu posso revolucionar a angulação que eu quiser. Posso revolucionar a angulação que eu quiser, certo? Eu posso revolucionar, por exemplo, só 35 graus, o quanto eu desejar. E aí eu tenho parcial, completo, até um objeto. Isso muda. Só para um lado, posso revolucionar para os dois lados, por exemplo, para esse lado e para esse lado, diferente, ó, tá vendo? Então, é bem interessante, ela pode servir para muitas coisas. Não tem muito segredo, você revoluciona o quanto você quer e vou usar isso daqui para mostrar outra funcionalidade. Quando você tem um objeto assim, você pode criar padrões de objetos. Então lá embaixo a gente tem ó, a aba padrão. A padrão a gente pode criar um padrão retangular, um padrão circular, um padrão ao longo de um caminho. Como é que funciona isso? O padrão retangular, basicamente, ele vai duplicar, né, criar outros objetos, corpos, componentes, o que você tiver criado, e vai fazer um padrão retangular, x e y. Perceba. Clico aqui no objeto que eu quero. Ótimo que aqui eu já consigo mudar, vai dar para vocês verem. Seleciono um eixo, vou pegar agora o eixo verdinho aqui. E eu posso puxar um padrão. Por exemplo, para esse lado eu vou querer, sei lá, 4 peças. Posso puxar, eu vou ter 4 peças. Eu posso puxar para esse lado e eu quero para esse lado ter, sei lá, deixa eu ver, peraí. Vou colocar. Tá, peraí, foi para esse lado. Agora eu vou puxar para o outro lado, eu quero ter 4 peças também para esse outro lado. Então, tá vendo? Você faz um padrão. E você pode puxar, por exemplo, vou puxar até 600. Ele vai puxar até 600, ou então você pode fazer de acordo com o espaçamento entre cada uma. Por exemplo, eu quero que o espaçamento entre cada peça seja de 20. Eu quero que o espaçamento entre cada peça seja de 100 milímetros, né? Então você pode fazer essas configurações. É bem útil para alguns projetos que você precisa replicar várias coisas. E pode ser uma mão na roda. Nós também temos o padrão circular. O padrão circular, você seleciona o objeto e o eixo, bem parecido com o de revolucionar. A diferença é que ele cria peças ao longo desse eixo. Isso é interessante, por exemplo, você quer fazer umas aletas de foguete. É interessante usar esse método. Você coloca, dá um giro de 360 completo, ou então pode ser só parcial, se você quiser. Não precisa ser 360. No caso, para o foguete faria sentido ser 360. E aí ele vai criar, com a mesma distância entre as peças, uma cópia do objeto padrão que você selecionou. Então, cada coisa vai ter sua utilidade. E tem o padrão no caminho. O padrão no caminho, como é que ele funciona?
Deixa eu desenhar aqui um sketch ao longo do solo, aqui. Eu vou desenhar aqui um spline. A spline, pessoal, é uma linha, né? Só que ela é curva, certo? Então você clica aqui, clica em outro ponto, ó, e ela vai curvando. E aí você clica no Vzinho quando você quiser parar, e depois você pode, ó, editar a angulação de cada uma, certo? A spline é bem interessante por causa disso. E aí vamos tentar criar agora um padrão ao longo do caminho. Ele fala que duplica, e a gente seleciona o objeto, em seguida a gente vai ter que selecionar, selecione o caminho para distribuir. Então eu vou selecionar aqui o objeto, deixa eu ver se esse caminho aqui já me serve. Ótimo, me serviu. E aí, ó, olha só, eu vou querer, por exemplo, deixa eu diminuir aqui, eu vou querer 5 objetos, ó. E ele vai criar o objeto, referenciando com aquele ponto, ao longo do meu caminho. Isso é bem interessante para algumas aplicações específicas, certo? Ó, bem interessante mesmo. Pode ser idêntico, pode ter direção do caminho, olha só. Ao invés de ser todas idênticas, né, ó, como a gente estava vendo, são todas idênticas, ela pode seguir a direção do caminho, né? Então, tem várias funcionalidades aqui nessa função de padrão. Isso pode ajudar vocês no projeto que você está desenvolvendo. Você vai usar isso no projeto? Talvez sim, talvez não. É aquilo. Você está aprendendo uma ferramenta porque se você precisar utilizar, você já sabe. Às vezes você não precisa dominar todas as ferramentas, mas é interessante que você saiba que a ferramenta existe. Caso um dia você precise utilizar, você já viu, já tem uma noção de como ela funciona. Outras funcionalidades que a gente vai ter aqui vai ser a varredura. A varredura eu vou até tentar usar esse caminho. Deixa eu ver se eu consigo. O caminho é esse e o perfil é esse. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não. Mas deixa eu desabilitar aqui esses corpos que eu não vou usar. Mas ele fala que eu preciso de um perfil. Vamos lá, vou pegar esse perfil aqui e vou desenhar um círculo bem aqui. É o que ele falou, né? E aí, vou vir aqui em varredura. Eu tenho que selecionar um perfil e selecionar um caminho, que é esse. Vamos ver se ele vai. Ó, ele vai. Aqui ele não foi até o final porque eu acho que ele viu que ficou negativo bem ali. Mas ó, aqui ele vai ficar um ângulo bem negativo e ele não vai conseguir completar. Tá vendo? Ele entra dentro dele mesmo. Mas ele vai seguir esse caminho. Então é bem interessante. Você quer fazer um fio, modelar um fio em 3D. Bem interessante usar essa funcionalidade. E eu posso também usar a orientação perpendicular ou então paralelo. No caso aqui eu não vou conseguir usar o paralelo, mas ó, ele vai meio que seguindo o caminho, tá vendo? A diferença do perpendicular, perpendicular ao caminho, ou então paralelo ao caminho. Bem interessante. Pode ser um caminho único, um caminho com trilho guia. Então, trilho guia aqui. Mas, basicamente, vocês vão explorando aí essas funcionalidades que você vai aprendendo se para o seu projeto faz sentido utilizar isso ou não. Outra coisa que a gente vai ter aqui é a transição, que você seleciona uma série de perfis ou faces para você fazer um volume entre elas. Vou fazer o exemplo que está aqui. Vou pegar aqui e vou desenhar. Deixa eu apagar aqui tudo isso aqui que eu já fiz. E vou desenhar no plano. Vou desenhar como ele fez aqui, um quadrado. E vou fazer um plano um pouco mais acima. Olha só que interessante. Vou construir aqui um plano um pouco mais para cima. Eu cliquei aqui na ferramenta plano de deslocamento. E aqui em cima eu vou fazer, por exemplo, ó, vamos fazer um sketch aqui em cima. E aqui eu vou desenhar, deixa eu ver, um polígono. Um polígono inscrito. Vou pegar aqui o centro e eu vou dizer que esse polígono vai ter 8 faces. Ótimo. Conclui o esboço. Agora vamos pegar a ferramenta de transição. Seleciono esse perfil e olha só que legal. Ele faz a transição de um para o outro. Muito interessante isso. Muito interessante isso. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aquela linha. Acho que eu não consigo. Mas isso é interessante, porque você pode fazer uma conexão. Às vezes você tem uma sketch lá em cima que você quer unir as duas para fazer alguma tampa ou algo do gênero. Você pode utilizar isso. Ele também tem a opção de ser fechado ou não. Mas vamos dar um OK. Está criado aqui, então, o nosso corpo.
que foi transicionado de um quadrado, né, de um retângulo no caso, para um octógono. Agora vou explicar, mostrar outra ferramenta, que é a ferramenta de... Cadê ela? Eu acho que está dentro de modificar aqui. Que já é uma ferramenta chamada casca. Ela é bem interessante porque você seleciona uma face e ele meio que vai deixar esse sólido aqui com uma casca da espessura que você quer. Por exemplo, 5 milímetros, 1 milímetro, 10 milímetros. Então isso é bem legal se você quer fazer vasos, objetos ocos, pode ser bem útil. Até me desviei um pouco aqui, mostrei uma funcionalidade da aba de modificação, né? De modificar. Mas vamos continuar aqui. Uma outra coisa que pode ser útil para você são as redes ou as nervuras. Elas são bem próximas. Na rede, você vai criar uma operação fina a partir de um perfil de esboço aberto, com extrusão às faces mais próximas, né, de um corpo sólido. Vamos ver aqui. Vou fazer o que ele mostrou ali. Vou desenhar aqui um retângulo. Vou puxar ele. Deixa eu desabilitar aqui a origem. Vou deixar ele oco. Vou criar outra sketch aqui no meio. Vou fazer uma cruz. Pronto. E aí vamos criar a opção de rede, em que eu seleciono as duas aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto. A partir daqui. Então, a rede, você tem aqui a sketch, e você consegue selecionar ela. Vamos dar uma espessura de 1 milímetro, e você puxa ela, deixa eu inverter aqui a direção, lá para o final, olha só. Você puxa a espessura, vamos colocar aqui de frente, olha só. Colocar a espessura de 0,5, e ele cria, ó, até o final essa nervura aqui, né, como eles chamam. Então é bem interessante para alguns projetos esse daqui, você quer fazer divisória, coisa do gênero, pode também inverter a direção. Nesse caso aqui não foi tão útil, deixa eu colocar 10 milímetros no caso. Deixa eu ver se ele pega para o lado. É. Também pode seguir, pode ser uma distância, ó. Você pode, deixa eu inverter aqui, vou colocar para lá, ó. Eu posso puxar uma distância específica, certo? Então essa é a ferramenta nervura. A gente também tem a ferramenta de essa é a ferramenta de rede, a gente tem a ferramenta de nervura. Isso é interessante, você quer fazer uma mão francesa, alguma coisa, que você precisa de um esboço, no caso. Eu vou fazer igual ele está fazendo, ó, vamos pegar aqui uma superfície como se fosse um L, como se eu quisesse fazer uma mão francesa mesmo. E bem aqui, vamos desenhar, aqui não, vamos desenhar aqui do lado uma linha. Deixa eu projetar essa face para mim. Vou desenhar aqui uma linha que vai servir de linha guia. E aí, bem aqui, eu quero criar a minha nervura. Bem nessa linha aqui, ó. Onde eu posso puxar e ele vai fazer a nervura do jeito que eu quero. Posso fazer por distância também. Caso para cima, tá vendo? Então, acredito que para baixo também sirva. Olha só que legal. Então, pode ser bem útil essa funcionalidade aqui. Posso colocar só para um lado também, se eu quero fazer só para esse lado, ó, vou querer que faça até o final aqui, e apenas até no começo ou até o final. Então essa aqui é uma funcionalidade que pode ser bem útil, e ele vai seguir essa linha aqui que a gente fez na Sketch. Tá? Outra funcionalidade que a gente vai ter aqui é a de rosca, que você vai conseguir fazer roscas internas em geometrias. A gente tem caixa, cilindro, esfera, toroide, espiral, tubulação, tudo isso são formas que você cria em um sketch. Por exemplo, vou criar uma espiral. Você seleciona a sketch e desenha o raio. E a partir desse raio, ele cria a espiral. Isso vai funcionar para todas essas funcionalidades, certo? Então, eu vou clicar em unir aqui, que ele vai unir a esse corpo. Então, basicamente, você cria do nada, vamos dizer assim, entre aspas, a forma. Do mesmo jeito para a caixa, que você também seleciona um sketch,
e cria, faz um retângulo aí, ou um quadrado, e você já consegue puxar a caixa. Então é bem útil, às vezes, se você quer fazer um corte rápido, você quer fazer um sólido desse mesmo, de forma rápida, não precisa ficar desenhando sketch, depois fazendo extrude, você já consegue fazer de uma vez só. Cilindro, tudo do mesmo jeito. Ó. Seleciona um plano de esboço, desenha a forma base do corpo e depois só puxa. Então pode ser bem útil essa ferramenta também. Tubulação do mesmo jeito e a espelhar que a gente já viu. A espessura também, adiciona espessura às faces e superfícies, mas isso a gente já viu com a casca, também vai servir. E basicamente é isso que a gente vai ter aqui na aba de criar. O alto relevo é interessante, mas vou ver de mostrar ele mais lá na frente. Ah, claro, temos a ferramenta furo, que ela é bem útil para você quando você está desenvolvendo um projeto aí de robô e você precisa fazer um furo para passar um parafuso ou alguma coisa. Você seleciona a face que vai ser o furo, você pode posicionar em algum ponto, por exemplo, vou colocar nesse ponto aqui do lado, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar nesse ponto aqui, ele se fixa, mas vou deixar aqui no meio, por exemplo. Aí aqui você consegue escolher a altura do furo, deixar com 100 milímetros. Você consegue dizer se o furo vai ter um rebaixo, ó, se vai ter um rebaixo inicial. Isso aqui é útil porque às vezes você tem que colocar um rebaixo para caber a cabeça do parafuso. Então você pode deixar esse rebaixo aqui maior, por exemplo, com 60, ele vai ficar maior, e o furo eu vou deixar com 30, por exemplo, milímetros. E aí ele faz o furo lá e deixa o rebaixo aqui do parafuso. Você pode também fazer roscado, olha só, você consegue fazer a rosca, você consegue editar a rosca aqui. Já tem aqui umas pré-definições, ó, M3x3, enfim, por 3, por 2,5, o passo da rosca no caso. A classe, enfim, tem várias opções aqui. Tem vários perfis também, a gente usa geralmente o isométrico aqui, depende do parafuso que você for usar. Também o ponto de perfuração, se vai ser angular lá embaixo, se ele vai fazer um cone lá embaixo, se vai ser reto, se vai ter um deslocamento ou não, né? Se é cônico, se tem folga. Então é bem interessante isso daqui. É uma ferramenta que pode ser bem útil. Essa ferramenta também você pode otimizar ela. Você pode criar um sketch, nesse sketch você pode colocar vários pontos. Ó, vim aqui na aba criar e colocar pontos. E aí você pode usar esses pontos para fazer os furos. Tem que ser com pontos. Então você pode vir aqui na ferramenta furar e selecionar os pontos que você quer fazer o furo. Ele vai fazer um furo igual para todos esses pontos que você está selecionando. Vou mudar aqui, vou colocar normal, vou colocar uma espessura de 3 milímetros. Isso daqui 3,5. Ok, geralmente é 3 que a gente faz, né? Vou colocar 30 que é para dar pra gente ver. Isso daqui eu vou colocar 45, 40. Opa. É porque 4 não pode ser menor, né? Mas deixa eu corrigir aqui. 40. Pronto. 40 e a altura aqui eu vou colocar 10. Ótimo. Então ele criou todos os furos iguais para mim. Essa ferramenta aqui pode ser bem útil para a gente. No mais, a aula de hoje foi isso, só para mostrar para vocês e apresentar algumas funcionalidades que a gente tem no Fusion, da aba de criar.